Muito bem, nono ano, bom dia. Vamos continuar então estudando as nossas questões, né? Continuando aí, ó. Nós vamos trabalhar aí as questões aí da área do círculo, tá bom? Área do círculo e área de um polígono regular. Como vocês podem observar aqui, ele está trabalhando com relação ao quadrado, ao hexágono e essa outra figura aqui, ó. Tudo bem? Então, o que acontece? Trabalhando com áreas, especificamente trabalhando com polígono regular, tá? Eu coloquei uma coisa aqui para vocês, ó. Polígono regular de N lados. Pessoal, vamos trabalhar com polígono regular de N lados. Primeiro, o que vocês têm que identificar? O que é o polígono regular? Que nós já vimos isso. O polígono é regular, pessoal, por duas características. A primeira dela é, para ele ser regular, ele tem que ser equilátero. O que quer dizer a palavra equilátero? Todos os lados tem que ter uma mesma medida, tá? Quando o polígono é regular, se ele for equilátero, os lados têm uma mesma medida. E se ele for equiângulo, os ângulos têm a mesma medida, tá bom? Então, a principal característica que vocês têm que averiguar no polígono regular, se ele for equilátero, seus lados têm uma mesma medida, e se ele for equiângulo, os seus ângulos têm uma mesma medida, ponto. Eu coloquei aqui para vocês, se nós tivermos nosso triângulo aqui, um triângulo elementar, a fórmula básica sendo o lado dele aqui, ó, a parte de baixo eu chamei de B, e a altura aqui sendo um lado L. Para calcular a área desse triângulo é base vezes altura sobre 2, tá? Não esquece, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Base, essa parte de baixo aqui, temos essa altura e vamos dividir por 2, porque está dividido em duas partes do triângulo, tudo bem? Não podemos esquecer que nós trabalhamos com um polígono regular, que ele é equilátero e equiângulo. Nós vamos pegar então um triângulo equilátero, tá? Todas as figuras vão vir de um triângulo equilátero, seja escrito no quadrado, no hexágono ou em uma outra figura regular, em que os lados do triângulo são todos L, ó. Se os lados são L, ele é equilátero. Legal. Os lados são todos iguais. E ele também vai ser equiângulo, tá? Mas nesse caso aqui os lados são L, a altura é H. Então, para calcular a área desse triângulo equilátero, então nós pegamos a base, que nós chamamos de L, vezes a altura, que é o H, e dividir por 2. Ó. É parecido com a fórmula do triângulo, tudo bem? Então, não esqueçam. Muito bem, pessoal. Continuando, então, no nono ano. Polígono, vamos trabalhar, então, com polígono regular agora de N lados, tá bom? Como que nós vamos trabalhar com polígono regular de N lados? Nós temos a fórmula básica do triângulo para calcular a área, que é base vezes a altura dividido por 2. Tá bom? Então, vamos imaginar essa figura aqui, pessoal. Olha que interessante. Nós temos esse triângulo aqui, aonde, ó, esse lado aqui é a apótema, tá? Imagine que essa figura que tem aqui, pessoal, seja um polígono, tá? Ó, eu coloquei esses pedaços aqui. Faz de conta que aqui em volta vai se formar um polígono. Então, o que é que acontece? Vamos pegar alguns elementos, ó. Esse L aqui vai ser o lado, tudo bem? Esse Azinho que vai daqui até aqui não vai ser a altura, vai ser a apótema. Aqui nós estamos trabalhando com o triângulo equilátero. Esse Azinho vai ser a apótema, pessoal. Esse N vai ser o número de lados, tá bom? Porque cada lado aqui vale L, ó. Então eu vou ter um polígono de N lados, tá bom? O que eu quero dizer com N lados? Pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um heptágono, pode ser uma outra figura, um hexágono, um octógono e assim por diante, tá? Então os elementos, o L vai ser o lado, o A vai ser a apótema, o N vai ser o número de lados, tá? Porque eu vou ter um número de lados aqui. E o L aqui embaixo, aqui eu coloquei lado inicialmente, o outro L vai ser o tamanho de cada lado, porque cada lado desse, se vocês observarem, ele vai ter uma medida, ó, tá? Então esse L vai medir a medida de cada lado dele, o tamanho de cada lado. Então o que vai acontecer? A fórmula básica do triângulo que nós já temos é que
A área de um triângulo qualquer é base vezes altura dividido por 2. Agora vamos calcular a área de um triângulo equilátero. A área desse triângulo que está aqui na figura, pessoal, vai ser o quê? Ó? Esse pedacinho aqui, que é a base, que vale L, está aqui, ó, vezes a altura, só que nesse caso aqui, a altura vai ser a própria apótema, tá aqui, ó. Então, base vezes altura dividido por 2. Só que a altura, no meu caso, vai ser apótema. Então, vai ser o quê? Base vezes apótema dividido por 2. Tudo bem? Agora, vamos trabalhar essa formulinha aqui. Por que que nós vamos trabalhar essa formulinha aqui, nono ano? Então, vamos colocar aqui, ó. A área de um polígono regular qualquer vai ser igual a N vezes o L vezes o A dividido por 2. Ah, legal, é quase a mesma coisa da área do triângulo, mas vem comigo. A área de um polígono qualquer vai ser igual ao N, que é o número de lados de qualquer polígono, vezes, pessoal, o L, que é o lado, tá? Que é o tamanho de cada lado. Então, eu vou pegar número de lados de qualquer figura, vezes o tamanho de cada lado, vezes a medida da apótema e vou dividir por 2. Essa formulinha aqui vai ser a formulinha que nós vamos trabalhar para calcular a área de um polígono regular qualquer, tá? A é igual a N vezes L vezes A dividido por 2. Em que o A é a área de um polígono, o N é o número de lados, o L é o tamanho de qualquer lado e A é a apótema, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou voltar explicando para vocês como melhorar um pouquinho mais essa fórmula para que nós possamos aí trabalhar os nossos exercícios, tá bom? Não esqueçam disso, que é muito importante. Muito bem, pessoal. Então é o seguinte, vamos continuar aí então, polígono de N lados, tá? No caso regular. Então pegamos a mesma figura, pegamos aqui, ó, um triângulo de uma figura que tem N lados, em que a altura é a própria apótema e os lados são L, tá? Ó. O A é a área de um polígono, o L é o tamanho de cada lado, o A é a apótema, o N é o número de lados. E o que é esse N vezes o L que eu coloquei aqui para vocês? Que vai aparecer, que nós vamos utilizar nos exercícios, pessoal. O perímetro do polígono, tá bom? N vezes L é o perímetro do polígono. Então vem comigo. Qual vai ser a fórmula no ano que nós vamos trabalhar aqui, ó? Já vimos na aula anterior que A é igual a N vezes L vezes A sobre 2, em que o N é o número de lados, o L é o tamanho de cada lado, o A é a apótema, certo? Então, vamos lá, A é igual a N, o A é igual ao número de lados, vezes o tamanho de cada lado, vezes a apótema sobre 2. Vamos melhorar essa fórmula aqui, nono ano. Vamos melhorar essa fórmula aqui, tá? Como nós vamos fazer isso? A vai ser igual, pessoal, N vezes o L, o que eu acabei de falar para você? Vai ser o perímetro do polígono. Perímetro nós costumamos colocar 2P aqui, ó. Nós substituímos. Então, no lugar de colocar N vezes o L, eu vou trocar N vezes L por 2P, que é o perímetro. Então, a área de um polígono é igual a 2 vezes P vezes o A, que é a apótema que sobrou, dividido por 2. Por quê? Porque a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Feito isso, ó, eu vou cancelar esse 2 de cima com esse 2 de baixo e vou encontrar a forma para calcular a área do semiperímetro de uma figura, que é o quê? É o P vezes o A, ou seja, vai ser o semiperímetro vezes a medida da apótema. Ah, legal! Então, nós só fizemos aqui uma troca em que N vezes o L, que é o perímetro do polígono, eu substituí aqui, ó, por 2P, multipliquei pela apótema e dividi por 2, tá? Simplificando aqui, nós chegamos aqui, ó, que a área é P vezes A, tudo bem? Em que o P é o semiperímetro, o 2P, pessoal, esse daqui é o perímetro, tá? Nós temos o perímetro de uma figura e também temos uma medida menor, chamada semiperímetro, tá?
O semiperímetro vai ser uma parte do perímetro. Então, o P é o semiperímetro e o A é a apótema. Então, se nós multiplicarmos o semiperímetro pela medida da apótema, que é isso daqui, ó, nós vamos encontrar a área de um polígono qualquer. Nono ano, nos próximas questões, vamos utilizar sempre essa equação aqui. A igual a P vezes A. Não esqueçam disso. Tudo bem? Até mais. Vamos agora fazer as questões dessa parte que fica nas páginas 45 e 46. Até mais.